Bom, então vamos iniciar as tarefas de hoje. Boa noite a todos. Cláudia, Mariângela, Edson, Beth. Eu trouxe aqui uma página muito interessante do livro Cela dos Médiuns, que tem subtítulo Palavra. E é justamente sobre o item que nós vamos tratar no dia de hoje, o médiuns falante, não é? A questão 166 do livro dos médiuns. Essa página de Emmanuel foi psicografada na reunião pública de 1960. Então, palavra. Quando te detenhas na apreciação da mediunidade falante, pensa na maravilha do verbo, recordando que todos somos médiuns da palavra. Achei essa frase interessantíssima. Todos somos médiuns da palavra. Todos nós intermediamos o nosso pensamento, né, com a palavra. A palavra tem um reflexo do nosso pensamento. A glote vocal pode ser comparada à harpa viva em cujas cordas a alma exprime todos os cambiantes do pensamento. E sendo o pensamento onda criadora a integrar outras ondas de pensamento com as quais se harmoniza, a fala, de modo invariável, reflete o grupo moral a que pertence. Olha, esse parágrafo aqui é incrível. É tudo que nós vimos sobre a questão, né, do pensamento e a criação das formas de pensamento, né? Então, a forma de falar reflete nosso grupo moral ao qual pertencemos. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós usamos, não é? Podemos refletir algumas coisas com palavras bem mais brandas, né? Ou menos agressivas, né? Mas a ideia é a mesma, só mudam as palavras. Veículo magnético a palavra, dessa maneira, é sempre fator indutivo na origem de toda a realização. Olha só, veículo magnético. Então, quando você fala, você vincula magnetismo, né? Você emite magnetismo, criando, né, todo um aspecto, todo um ambiente, não é? Em relação a isso. Com ela, propagamos as boas obras, acendemos a esperança, fortalecemos a fé, sustentamos a paz, alimentamos o vício ou nutrimos a delinquência. E isso acontece porque, em verdade, nunca falamos sozinhos, mas sempre retratamos as influências da sombra ou da luz que nos circulam no ambiente mental. Olha só, nunca falamos sozinhos, mas retratamos influências do nosso campo mental. Toda vez que ensinamos ou conversamos, nossa boca assemelha-se a um alto-falante em conexão com o emissor da memória, projetando na direção dos outros não apenas a resultante de nossas leituras ou de nossos conhecimentos, mas igualmente as ideias e sugestões que nos são desfechadas pelas criaturas encarnadas ou desencarnadas com as quais estejamos em sintonia. Olha a sintonia aí, né? Não menosprezemos, portanto, o dom de falar, que nos facilita a comunhão com os outros seres. Guarda-o na luz do respeito e da justiça, da bondade e do convidar, que a atitude é a alavanca invisível de ligação. Através de nossos conceitos orais, o pessimismo é porta aberta ao desânimo, o sarcasmo é corredor rasgado para a invasão do descrédito,
A cólera é gatilho à violência, o azedume é clima de enfermidade e a irritação é fermento à loucura. Desse modo, ainda que trevas e espinheiros se alonguem junto de ti, governa a própria emoção e pronuncia a palavra que instrua ou console, ajude ou santifique. Mesmo que a provocação do mal te instigue a desordem, compelindo-te a condenar ou ferir, abençoa a vida onde estiveres. A palavra vibra no alicerce de todos os males e de todos os bens do mundo. Falando o professor alça a mente dos aprendizes as culminâncias da educação. E falando, o malfeitor arroja os companheiros para o fojo do crime. Sócrates falou e a visão filosófica foi alterada. Jesus falou e o evangelho surgiu. O verbo é plasma da inteligência, fio da inspiração, óleo do trabalho e base da escritura. Todos somos medianeiros daqueles que admiramos e daqueles que ouvimos. Aprendamos assim a calar toda a frase que malsine ou destrua, porque conforme a lei do bem, promulgada por Deus, toda palavra que obscureça ou inodói é moeda falsa no tesouro do coração. Ufa! Que coisa linda essa página! Que coisa linda essa página! Nos trazendo a nossa necessidade de mudança na expressão do nosso ser. Já no começo, ele diz que a palavra nos coloca, nos posiciona, ou nos apresenta o nosso nível moral, o nível ao qual nós estamos encaixados. Porque é difícil você controlar a palavra. Ela vem. Pode ser que um tempo você consiga, né, como se fala, figurar, né, melhor, mas sem querer ou em uma situação mais complicada, você vai começar e você vai agir conforme você pensa e essa palavra vai surgir. Então, é importante que nós começamos a trabalhar mentalmente, não é? Nossa mente, então, em termos de criação, que a resposta é a palavra. Vamos, então, pegar essa frase final aqui, né? Que aprendamos a calar, né? Aprendamos a calar. Porque toda frase que nós dissemos que vai maldizer, que vai destruir, né? Nós estamos contrários à lei de amor, à lei de Deus, que nos pede que nós amamos os nossos companheiros, assim como nós queremos ser amados. Importante que nós consigamos colocar moedas de luz, isso é, criar para nós uma situação perfeita em que nós reflitamos o nosso pensamento. E para refletir o pensamento, nós precisamos ter, então, bons pensamentos. Jesus falou, não é o que entra pela boca do homem que o macula, e sim o que sai da boca do homem. O que sai da boca do homem vem do coração, isso é, vem dos seus sentimentos, como ele se posiciona frente a si mesmo e frente ao próximo. Então, essa parte é bem interessante, que vai nos auxiliar, então, né, no trabalho de hoje, que vamos falar, então, sobre a psicofonia. Prosseguindo, então, o nosso assunto das manifestações inteligentes. Vamos fazer a prece, então, de abertura do nosso trabalho de hoje. Vamos pedir a Jesus que nos dê, nesse momento, as condições para que possamos refletir e que a palavra surja bela, que a palavra surja fácil e instrutiva
com tudo aquilo que precisamos apresentar no noite de hoje. Que os bons companheiros que nos assistem nessa tarefa possam estar, de alguma forma, nos induzindo ao bem quando pensamos. E que faremos com o nosso processo mediúnico, nos indo ao bem, nos indo ao bem para a nossa relação com aquele grupo que nós pertencemos, ou com os irmãos que convivem conosco em nossa vida diária. Porque não possamos esquecer, somos médiuns e médiuns em todos os lugares que nós estamos. Agradecemos Jesus por mais essa oportunidade, agradecemos Jesus pela oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, que possamos segui-la e que possamos aprender a exercitá-la em nossas vidas. Obrigado, Mestre Jesus. Fique conosco esse tempo aqui, nesse momento que estamos. Que assim seja. Então, eu vou apresentar o material de hoje. Muito bem, então. Prosseguindo, então, manifestações inteligentes, né? A psicofonia, a pneumatofonia, relativa à psicofonia. E eu vou aproveitar essa oportunidade, que o assunto não é muito longo hoje, e apresentar o capítulo 16 do Livro dos Médiuns, Médiuns e suas aptidões. Eu acho importante a gente conhecer a tarefa, o trabalho de Kardec, quando ele tentou, num quadro sinótico, classificar os médiuns, né? segundo as suas aptidões. Vamos iniciar, então, com a psicofonia. Né? Recordando na aula passada, nós dissemos que os fenômenos da comunicação podem ser mente a mente, quando eles são anímicos, isso é, relativo ao processo da mente, a telepatia. Né? Então, encontramos aí a relação com os espíritos diretas em termos de uma relação mediúnica. E de perispírito a perispírito. No caso, então, aqui sim, nós teremos, então, a questão da relação com um espírito, encarnado ou encarnado, mas no processo, né, da comunicação, isto é, onde há, então, o circuito mediúnico, que foi, então, realizado todo o processo da sintonia, né, entre o espírito e perispíritos, entre perispíritos. Temos, então, a psicofonia, a telegrafia e a incorporação. Muito bem. O que é a psicofonia, né? A psicofonia é a comunicação oral, produzida pelo próprio médium. Então, o que acontece? Fechado o circuito mediúnico, né, o comunicante age sobre o perispírito do médium. Isso é, o perispírito do médium, isso é, ele está expandido, está esterilizado, né, do corpo físico do médium, e com mais facilidade, então, para que haja essa, né, essa integração, essa sintonia. Então, o médium transmite pela fala o pensamento do espírito. Isso é psicofonia. Né? Então, ele verbaliza um pensamento. Né? Mas não só as palavras, mas também as emoções, os sentimentos, as angústias, os conflitos dos espíritos. Isso se vê muito bem quando nós temos um trabalho da mesa mediúnica, em que espíritos com dificuldades extremas, às vezes, não é? Transmitem suas dores e sofrimentos. Mas também uma comunicação do espírito superior, como nós vemos, às vezes, de Paulo, quando ele traz comunicação do Bezerra de Menezes. A emoção na voz do Bezerra, a gente percebe o sentimento dele, não é? De carinho, de afeto, né? De consolo que ele traz para nós. E como nós vimos nesse texto inicial, toda palavra constrói, cria. Né? Então, e ela vindo com o sentimento, mais ainda, né? Ela faz, então, com que nós transformamos um meio onde nós nos encontramos. Vocês podem perceber, toda pessoa que fala, que é comunicador mesmo, que tem esse dom da comunicação,
ele envolve as pessoas, não é? Com os seus pensamentos. E esses pensamentos, então, eles trazem junto um sentimento. E esse sentimento, então, envolve as pessoas, porque ele cria no ambiente todo um processo. Então, nós temos comunicadores que falam para o bem, que trazem realmente mensagens bonitas e que envolvem a plateia com magnetismo positivo, mas também tem aquelas que nos fazem, né, com magnetismo negativo. Né? Nós temos então, os dois lados aqui, dependendo de quem está se comunicando. Então, os médiuns psicofônicos podem ser conscientes ou intuitivos, né? Ou inconscientes ou sonambúlicos. Médiuns naturais, que nós chamamos naturais. Certo? Essas duas gravuras que eles veem aí embaixo são do projeto Manuel Filomeno de Miranda, desculpa, projeto André Luiz, né? Em que eles desenharam, para reproduzir em desenhos, em quadrinhos, não é? Alguns livros do André Luiz. Né? Esses dois livros aqui, essas duas imagens, são no livro No Domínio da Mediunidade, onde nós temos aqui duas sessões mediúnicas. Né? Vemos os espíritos encarnados, os mentores, né? E vemos também os espíritos que estão ali, sofredores, que estão dando comunicação. Muito bem. Então, na psicofonia consciente ou intuitiva, o médium pode fiscalizar a comunicação. Controla gestos, palavras, não é? Por quê? Porque o pensamento do espírito primeiro vem à mente do médium e o médium decodifica esse pensamento. Né? Então, ele traz esse pensamento com as cores das suas palavras, da sua forma de falar, da sua forma de ser. Né? Aí está presente, com certeza, um fator anímico que é importante nesse caso, né? Porque ele tem que decodificar esses pensamentos com formas que ele possa apresentar para uma pessoa, para um grupo, né? Em que ele está trazendo essa comunicação. Aí está, então, a importância do médium se instruir, do médium buscar conhecimento, porque assim o espírito vai encontrar mais bagagem, mais condições para expressar os seus pensamentos. O médium, nesse caso, a escolha consciente, né, ou intuitiva, ele tem plena consciência do que está falando. Né? Plena consciência. Né? E pode controlar, policiar a comunicação. Mas não só controlar e policiar a comunicação, impedindo abusos ou inconveniências. Ele ajuda também o espírito. Né? Por exemplo, o médium que é consciente, ele pode, pela respiração, pela experiência que ele tem, com certeza, pela respiração, uma atitude mental positiva, acalmar, por exemplo, um espírito que vem com muita raiva, com muita ira, né? Muita cólera, que não agredir. Ele pode, mentalmente, com sua atitude mental, trazer, né, energia para que ele calme, para que ele se acalme, que passe melhor sua mensagem, que ele possa controlar suas palavras. O médium, então, quando ele é consciente, ele tem condições de fazer esse trabalho com mais facilidade do que o médium inconsciente. Segundo André Luiz, né, isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 6, a entidade comunicante, né, justapõe ao perispírito do médium, que está desdobrado nesse momento, não é? Ao mesmo tempo em que, deixa eu ver aqui esse... deixa eu ver aqui, deixa eu deixar aqui. Então, a entidade comunicante, né, ela se coloca, ela se posiciona, não é? Perto do perispírito do médium, e assim cria uma ligação entre os dois. Como fala aqui, ó, com leves fios brilhantes, né, que ligam os cérebros do médium, a fonte, né, do médium e do espírito comunicante, do médium sentido B, do médium desdobrado, né? E também no corpo do médium, porque ele vai utilizar da mente do médium para que ele possa, então, trazer a comunicação, né?
Então, é um processo de enxertia neuropsíquica, como fala André Luiz. Após ligar-se ao equipamento mediúnico, o espírito comunicante dele se assenhoreia, apropriando-se do seu aparelho sensório, passando a ver, ouvir e falar, e até mesmo locomover-se, em alguns casos, como se fosse encarnado naquele corpo. Nesse caso, nós temos o processo da incorporação, né? A incorporação ela pode ser inconsciente ou consciente, né? Ou semi-consciente, vamos dizer assim, né? Porque, então, o espírito tem mais condições. Os laços, o trânsito médium favorece a, a, a mais approxamento dos laços perispiríticos, né? E permite, então, que o espírito comunicante se assenhoreie melhor ou mais do corpo, né, daquele médium. Isso se verifica muito quando nós temos tratamentos espirituais, onde os médicos espirituais se assenhoreiam dos corpos dos médiuns, não é? E também na religião na religião da Umbanda, né, ou das religiões que trazem esse trabalho mais próximo, né, da incorporação, os médiuns eles acordam, né? Às vezes são inconscientes ou também são semi-conscientes, que favorecem a incorporação, então, do espírito comunicante. E a gravura nós vemos aqui, então, né, o espírito se aproximando do perispírito médio, que está levemente desdobrado, não é? Que também tem ligação, né, com a mente do corpo do médium, para que ele possa, então, exprimir, né, facilmente os pensamentos pela sua voz. Na psicofonia inconsciente ou sonambúlica, né, nós vamos ver na aula que vem, o sonambulismo. Então, o médium está num transe profundo. Por quê? Porque o perispírito se desdobrou completamente. Então, o corpo ele fica praticamente imóvel. Imóvel. No caso da psicofonia sonambúlica mediúnica, não é? Desculpa, o espírito atua diretamente na corda vocal do médium e tem domínio, né, sobre o veículo físico dele, né? Então, hoje está. Então, essa manifestação é mais completa. Permite, inclusive, a mudança do timbre da voz, né? O tom de voz do espírito é reconhecível, muitas vezes, por aqueles que conheciam o espírito quando estava encarnado. Então, é possível isso acontecer, né? Tanto a linguagem quanto o tom de voz, numa psicofonia inconsciente ou sonambúlica. Então, nós não podemos confundir, né, essa mediunidade psicofônica sonambúlica com o sonambulismo. Nós vamos ver isso na aula que vem, tá? Então, nesse caso, o espírito atua diretamente, né, nas cordas vocais do médium, né? Diretamente nas cordas vocais do médium, não passa pelo perispírito. O perispírito está emancipado, totalmente emancipado. Então, segundo Luiz, no capítulo 8, nesse mesmo livro, né, sobre a mediunidade, o médium desvencilha-se do corpo físico como alguém que se entrega ao sono profundo, mantendo uma pequena distância, permitindo que o espírito comunicante assenhore-se da organização somática, ligando-se intensamente no cérebro mediúnico. O médium equilibrado deixa o espírito manifestar-se com muita liberdade, porém impede que ele fale ou faça algo menos. Por quê? Porque mesmo desdobrado, o médium, o perispírito médium está atento ao que está acontecendo. Porque ele está cedendo o seu aparelho físico para o espírito. E ninguém cede algum tesouro para quem não conhece. Então, ele tem sempre esse controle do corpo físico, não é? Tem sempre esse controle do corpo físico. Nesse mesmo livro, André Luiz cita o caso de um médium rebelde, um médium sonambúlico muito rebelde,
que ao desvencilhar-se do corpo físico durante o trabalho, ele desaparecia, ele fugia, ele ia para lugares inomináveis, aproveitando esse momento. Então, era um médio difícil de ser trabalhado, né? Então, eles tinham que buscar novamente o perispírito dele, onde tinha ido, e trazê-lo, às vezes, com muita assim, resistência, né? Novamente, para que ele pudesse retornar. Difícil de retornar, né? O processo do sono profundo que ele se encontrava, a questão da sonambulismo. Interessante esse fato que a Delis narra nesse livro. Então, nós temos aí as três formas de mediunidade psicofônica, né? A consciente, que o médium é intuitivo, isso é, ele simplesmente, assim como o psicógrafo intuitivo, ele escreve com suas próprias palavras e com a ação da sua própria mão. O médium intuitivo falante também, com suas próprias palavras, com sua própria tom de voz, né? O inconsciente, não. Pode haver mudança do tom de voz, dependendo da forma pela qual o espírito esteja atuando, né, no médium inconsciente. E tem a semiconsciência, aquela em que tem um certo ainda animismo, uma certa ainda presença do médium, não é? Frente à comunicação, né? E uma semiconsciência no sentido de existe tanto um processo mais premente, mais presente do espírito comunicante em relação ao médium. Tá? Mas isso aqui, como eu falo para vocês, é didático. É o 8 e o 80. Existe todo um meio, uns meandros do processo que são analisados, dependendo do caso, dependendo da mediunidade, dependendo da forma com que o espírito quer se comunicar às vezes. Né? Às vezes eles fazem de um espírito, do médium que é intuitivo, um médium inconsciente, porque eles precisam de um médium para passar uma comunicação. Isso está no livro Os Mensageiros, de André Luiz, né? Nesse caso, né? Que Bezerra precisava passar uma mensagem importante para o grupo. E somente um médium um pouco experiente estava disponível. Por quê? Esse médium tinha cumprido com suas tarefas durante o dia para que ele pudesse estar presente na reunião. Ele manteve-se calmo, tranquilo, usou da alimentação mais leve, ele estava sempre se preparando, passou o dia se preparando para o trabalho. Os demais, apesar de mais experientes, não. E esse que era menos experiente trouxe uma comunicação. Bezerra, então, usou o perispírito desse médium para essa manifestação. O grupo não acreditou. Disse que era uma mistificação, é um espírito mistificador, que ele, então, médium, tomasse mais cuidado. Por quê? Os demais se achavam experientes, então, por isso, eles deveriam ter orgulho, no caso aí, né, dos médiuns, mostrando então, que eles, apesar de não serem capazes de levar a comunicação, não são preparados, né, acusaram o outro, então, de está sendo alvo de mistificação, por então trazer uma mensagem que não seria capaz de trazer. Então, nós não sabemos qual o trabalho que o mundo espiritual reserva para nós. Então, está sendo preparados para o que pode acontecer. Bom, vamos falar agora da pneumatofonia. A pneumatofonia, uma pneumatografia, né, é a voz direta produzida por um espírito, sem auxílio de médium nenhum. Então, o que eles fazem? É um fenômeno de efeito físico. Né? Nesse livro, No Domínio da Mediunidade, também tem um capítulo que fala sobre isso. Que na impossibilidade de uma materialização, os espíritos, então, constroem um ectoplasma fornecido, constroem um aparelho fonador. E por meio do aparelho fonador, então, o espírito comunicante, né, passa uma comunicação. Essa comunicação, né, é a voz humana perfeita, mas ela pode se reproduzir de duas formas. Sons internos. As pessoas escutam essa voz, escutam esse som, de uma forma interna, parece que entrou dentro dele essa voz. Né? E de outra, com um som externo. Isso é, como se viesse uma pessoa
falando no ambiente. Então, são as duas formas pelas quais nós podemos escutar, né, a pneumatofonia. Ele fala aqui que é um fenômeno espontâneo, não é? E raramente pode ser provocado. Isso é, toda materialização raramente pode ser provocada, né? Depende, então, todo o trabalho das prioridades para que isso possa acontecer. Faltando aqui um pedaço. Somente, gente, que eu tenho mais eu posso falar sem passar aqui. Existe um processo interessante sobre a comunicação, né? A comunicação de pessoas recém-desencarnadas. É importante falar sobre isso. Eu acho importante falar sobre isso. As pessoas recém-desencarnadas passam por um estado, por um estágio de perturbação, às vezes que demora muito tempo. Mas os parentes, aqueles seus relativos que ficaram por saudade ou por dor, sofrimento, gostariam de ter uma palavra, ouvi-lo novamente, não é? Ou ter uma mensagem que viesse por ele. Chico tinha essa preocupação de trazer essas comunicações, né? Um trabalho específico que ele fazia pela psicografia. Mas também é possível pela psicofonia. O que nos dizem os espíritos a respeito disso? É muito, realmente, qualquer pessoa que perde um ente querido, perde no sentido de que o ente querido não está mais presente na vida física, gostaria de ter uma mensagem, mas nem sempre é possível. Então, é importante as pessoas, quando perdem, quando algum nosso se encarna, não começarmos a buscar essas comunicações de uma forma aleatória, de uma forma muito imprudente, porque nós sabemos que o telefone toca de lá para cá. Importante, então, ser, como fazia o Chico, né? Às vezes as pessoas frequentavam o trabalho dele, se deslocavam de longe, por meses, às vezes por anos, esperando uma comunicação de um filho, de um pai ou de uma mãe que às vezes encarnava. Mas não era um dia, era anos, às vezes, para que houvesse uma comunicação desse parente. O que acontece nesse meio tempo? A família está frequentando a casa espírita, a família está ouvindo o Chico falar, a família está em contato com aqueles outros sofredores ao lado, e ele se consola automaticamente. Mesmo que não receba nenhuma comunicação de seu parente, ele vai, então, ter um consolo vendo os demais, né, que sofrem como ele. Isso é muito bonito, né? Tudo é uma experiência, tudo é um processo ao qual nós buscamos a nossa própria cura, a nossa própria consolação. Não, ela não vem de graça, ela vem por nosso esforço de buscá-la. Jesus falou que nos consolaria, né, onde nós estivéssemos. Mas essa consolação só vem se nós disponibilizarmos para estarmos buscando-la. Senão não vamos recebê-la, com certeza. Então, nesse sentido, o trabalho, né, o trabalho da psicofonia e da fotografia é importante, né? Quando nós podemos, então, ter esse contato com o plano espiritual, esse plano espiritual, então, que às vezes os consolos trazem, então, remotamente, notícias dos nossos parentes, nossos queridos a partir. Isso é muito bom. Alguma pergunta sobre esse assunto, gente? Psicofonia, dermatofonia? É a forma mais, hoje em dia, na realidade, né? É a mediunidade mais requisitada nas casas espíritas pela necessidade, então, né, do diálogo. Porque a psicografia não dá a oportunidade do diálogo. Mas a psicofonia, sim. Você pode dar diálogo com a entidade de comunicantes. Né? Isso é muito importante. Muito bem. Então, temos aqui, né, capítulo 16, médiuns e suas aptidões.
Então, Kardec se preocupou em fazer esse capítulo justamente para poder mostrar aos médiuns a variedade, né, que se encontra nas faculdades mediúnicas e também na forma pela qual elas são trabalhadas e são expressas, né? Então, ele começa com o seguinte, no capítulo 16, né? Que para que sejam trazidas ou resultantes da sua faculdade boas comunicações, né? É para os médios têm que se observar essas condições, né? A sua qualidade. A conscientização que é o instrumento, portanto, observar sua postura evangelizada, conhecimento da doutrina, né? Aplicando seu trabalho para o bem. Então, a qualidade do médico se vê pela sua conscientização em relação ao seu trabalho e ao qual está trabalhando, no que está trabalhando, né? A qualidade do espírito comunicante. Se a natureza da comunicação deve ser relacionada com a natureza do espírito. Então, quando nós temos uma elevação, um cunho de elevação na comunicação, um cunho de inferioridade, né, nós podemos perceber, não é? Podemos notar, observar que tipo, qual é a natureza do espírito comunicante, né? E a intenção, o sentimento, o pensamento íntimo, a sintonia, né? Porque como a mediunidade apresenta variedade de matizes, isso é, são vários tipos de mediunidade, né? Então ela se manifesta em várias maneiras, dependendo das correntes mentais que nós estamos assumindo, a intenção, o sentimento que nós temos vai fazer a diferença, tá? Vai fazer melhor ou menor, melhor ou não, uma boa sintonia. Então, Emmanuel, um consolador, perguntado sobre qual seria mais preciosa, qual seria o melhor, né? Qual seria o melhor, mais preciosa para o bom serviço da doutrina, né? A utilidade mais preciosa. Ele falou que não existe nenhuma mais preciosa do que a outra. Simplesmente depende, então, do que, da expressão, como nós vamos trabalhar com isso, né? Como nós vamos, qual será a nossa vontade de assumir nosso trabalho, a nossa responsabilidade, a nossa cumplicidade com esse trabalho, né? Ele falou, então, que a especialização na terra única é mais do que necessária. Isto é, não podemos ficar buscando especializações. Não, agora eu vou ser médico vidente, agora eu vou ser só médico psicofônico, agora eu vou ser só médico psicográfico. Não. Nós vamos buscar aquela faculdade que mais nos traz segurança, nas quais mais nós podemos auxiliar e ajudar numa reunião mediúnica. Exemplo eu tenho de vários médicos que trabalhavam, que só psicografavam. Só psicografavam. Qual é o auxílio que podiam dar essa, né, uma reunião mediúnica média psicográfica? Nenhuma mesmo. Então, foi pedido a eles, foi conversado com eles, vamos começar a trabalhar com a psicofonia. Em vez de escrever, vamos falar, vamos fazer essa transmutação, né? Essa transformação em relação ao processo mediúnico. E conseguiram tranquilamente, né? É só um pouco de esforço, né? Só um pouquinho de esforço. Então, esse quadro sinótico, né, que se apresenta no livro do capítulo 16, os médios são agrupados por analogia de causas e efeitos, não é? Então, não é uma classificação absoluta. Não é absoluta, é simplesmente um trabalho, um estudo para apresentar melhor as qualidades, né, o tipo de mediunidades, né, que os médiuns possam ter e como eles podem aplicá-las. E esse quadro foi auxiliado por Erasto e Sócrates, que são dois espíritos que auxiliaram Kardec a fazer esse livro, o livro dos médiuns, e também o livro dos espíritos. Foram divididos em duas grandes categorias, né? Média de efeitos físicos e média de efeitos intelectuais. Isso é, efeitos físicos são aqueles que provocam, né, efeitos materiais. Os intelectuais é aqueles que são aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Então, essas espécies de médiums comuns a todos os gêneros de mediunidade. Então, todos os gêneros de mediunidade, né,
nós temos esses médiums sensitivos, naturais ou inconscientes, e facultativos ou voluntários. Sensitivos são pessoas suscetíveis de sentir a presença do Espírito. Nós sabemos isso aí, né? Então, eles têm uma sensação geral. Né? Então, eles distinguem a natureza dos espíritos bons, dos espíritos infelizes, pelas sensações que eles trazem. Médios naturais, inconscientes, nós vimos agora mesmo, né? Então, provocam fenômenos inconscientemente, né? Sem intervenção da vontade, principalmente os médios de efeitos físicos. E médios facultativos voluntários, aqueles, então, que provocam e podem provocar os fenômenos. Médios de efeitos físicos. Quem são eles? Tipitólogos, nós já vimos, né? Ruídos, pancadas, motores que movimentam corpos, né? Muito comuns. Movimenta os corpos, movimenta objeto da mesa, né? Translações e suspensões, né? Esses são mais complicados, que fazem, então, levitação, suspensão de corpos, né? Deslocamentos na sala, desloca o objeto da carteira, desloca na sala, né? Efeitos musicais provocam a execução de música, né, de um instrumento, sem tocar nele. E aparições são as manifestações físicas das materializações. Noturnos, que só obtêm efeitos físicos na obscuridade. Pneumatógrafos, que provocam a escrita direta. Excitadores são aqueles que induzem magneticamente outros médiuns, né, fazendo com que eles possam ser melhor desenvolvidos na sua mediunidade. E curadores, né, que têm o poder de curar e aliviar doentes. Né? Médios de efeitos intelectuais. Isto é, médiuns, agora, nós temos os médios de efeitos físicos, agora aqueles efeitos intelectuais. Né? Então, são aqueles que fazem as comunicações. Né? Os audientes, que ouvem os espíritos, os falantes, que falam sob influência dos espíritos, né? Que hoje falamos são os psicofônicos, né? Não mais falantes. Videntes são os que veem os espíritos em estado de vigília, isso é, estão acordados e veem os espíritos. Inspirados, recebem pensamentos sugeridos pelos espíritos, né? São os poetas, são os pintores, né? São aqueles, então, que têm os cientistas, não é? Que têm aquelas inspirações, não é? Mede pressentimentos, né? Que têm uma vaga intuição de ocorrências que podem no futuro. Médiuns proféticos, né? Revelações futuras que geralmente têm um fim instrutivo. Os sonâmbulos, né? Que em transe sonambúlico são assistidos por espíritos e por eles trazem comunicações. Os estáticos são aqueles que recebem revelações de espíritos aí em estado de êxtase, isso é, nós vimos a elementação sublimada. É o estado em que o médium se coloca num processo de altas, ele consegue atingir, não é? Estados como se fala assim, de elevação no plano espiritual muito altos, não é? Muito superiores àqueles, então, que no momento ele poderia estar. Né? Então, geralmente, eles acabam, fala aqui Kardec, e acabam como joguetes de espíritos obeteiros. Né? Porque, às vezes, pelo seu orgulho, acabam, então, criando fraudes e até mistificações. Pintores ou desenhistas, né? Os que pintam ou desenham. Né? Hoje, nós chamamos de psicopictografia, mas também psicopictoriografia, ou também pintura mediúnica. Os músicos que executam, compõem ou escrevem músicas, né, sobre filmes espíritos. E os músicos e os psicógrafos, aqueles que escrevem sob influência dos espíritos. Aí Kardec, como só trabalhava com médiuns, psicógrafos, então ele colocou esse capítulo, essa parte aqui, ó, só para os médiuns psicógrafos. Né? O segundo método, o modo de execução, os médiuns escreventes ou psicógrafos, né, podiam ser inconscientes, né, que recebem o impulso involuntário da mão, os semimecânicos, né, aqueles que têm impulso voluntário, mas sabem o que estão escrevendo, né, que são mais comuns de falar aqui, os intuitivos, que resistem ao pensamento e é sugerido, mas escreve por vontade própria, né,
Os polígrafos, que mudam a caligrafia dependendo do espírito comunicante. Os poliglotas, que falam e escrevem em línguas que não conhecem, né? Segundo Kardec, muito raros. E iletrados, são os analfabetos, que escrevem sob influência de espíritos. Eles são raros, porque existe muita dificuldade material a vencer. No livro dos médiuns, Kardec, então, fala sobre essa questão. Os iletrados, né? Pessoas que não sabem escrever, mas que, sobre trama, sobre o transe mediúnico, né? Eles recebem mensagens pela psicografia, né? Ou pela psicofonia. Mas os espíritos têm muita dificuldade para que eles possam escrever. Então, eles ditam, às vezes, letra por letra, né? Para que ele possa escrever, né? Então, segundo os tipos de mediunidade, né? Ligados ainda à questão dos escreventes, tá, gente? Os médicos psicográficos, da psicografia, tá? Os novatos, né? Ainda não estão desenvolvidos, nem têm experiência para isso. Os improdutivos, né? Recebem sinais sem importância, isso é, rabiscos, risco, né? Os formados são os desenvolvidos que transmitem comunicações com facilidade e presteza, sem hesitação. Lacônicos, comunicações breves, sem desenvolvimento. Os explícitos, comunicações amplas e extensas, com escrito consumado, né? Resulta da expansão e da facilidade de combinação dos fluidos. Isso é, ele faz grandes, como se fossem médios que escrevessem, não é, livros, não é? Experimentados, né? Isso é, experimentados são aqueles, então, que Kardec mais usou, né? Entre os sérios das dificuldades que se apresentam na prática do espiritismo. A experiência da médium, o tato necessário para apreciar a natureza dos espíritos, que se manifesta para eles apreciar as qualidades boas ou más, e distingue os embustes dos espíritos submetidos. Então, os experimentados têm prática, têm forma de colocar, apresentar o material, e como eles são experimentados, não é? Eles podem, então, apresentar as diferenças, né? Mostra as qualidades do espírito comunicante, né? O mal de muitos médios confundem a experiência, que é fruto do estudo, com a aptidão, fruto da organização física. Então, não é uma coisa, não pode confundir com a outra, né? Então, quando o espírito, né, quando o médium não é, se acha experiente e não é espelhar, mas não é experiente, não é? Ele pode cair, né, presa de espíritos mentirosos, hipócritas, porque o espírito experimentado tem condições de fazer essa distinção. Maleáveis ou flexíveis, né? E prestam-se a diversos tipos de gêneros de comunicação, pelos quais todos os espíritos, ou quase todos, podem manifestar-se espontaneamente. Exclusivos, manifestações de um único espírito, até com exclusão de todos os demais. Segundo Kardec, isso resulta sempre da falta de maleabilidade. Quando o espírito é bom, pode ligar-se ao médium por simpatia, ou com um intento louvável. Quando é mal, é sempre objetivando por um médium em sua dependência. É mais um defeito do que uma qualidade, muito próxima da obsessão. Então, esses médios exclusivos, eu conheci vários médiums que só comunicavam com um tipo de espírito ou com um espírito. Realmente é candidato à fascinação. Tá? Médios para evocações. São os médios maleáveis, quando Kardec fazia uma evocação, esses médios, né, eles estavam sendo disponíveis e podiam, então, facilmente trazer essas comunicações pela evocação. Médiuns para ditados espontâneos, essas comunicações espontâneas de espíritos que se apresentam sem serem chamados, incompatíveis com a evocação. Então, mais ou menos, são os médiuns de hoje, né? Aqueles que estão ditados espontâneos. Nós não sabemos quem está trazendo a comunicação. Segundo o gênero e a parcialidade das comunicações. Versificadores, inversos, poéticos, né, que fazem comunicações poéticas, sentimentais, não é?
No caso aqui, vocês podem imaginar o trabalho do Kardec, do Chico Xavier, quando ele fotografou Parnaso em Túmulo, Parnaso em Túmulo, não é? Qual a diferença de versificador para poético? O versificador é aquele que comunicação inversa, passa um texto bonito todo inversificado, né? E o outro poético é aquele que traz as poesias, né? Positivos, comunicações com nitidez e precisão, né? Literários, estilo correto, elegante, eloquente. Incorretos, imprecisa a linguagem, sobrecarregado de repetições e termos impróprios, né? Devido à falta de cultura do médium. Historiadores, citações históricas. Científicos, aptos a comunicações relativas à ciência. Kardec usou muito esse tipo de mediunidade, né? Receitistas, né? Até hoje nós temos médios receitistas, né? Religiosos, em termos de caráter religioso, filósofos e moralistas, né? Questões de moral, de alta filosofia, triviais e obscenos, comunicações fúteis, sem proveitos e imorais. Segunda qualidade do médium. O médium pode ser calmo, escreve lentamente, sem agitação. O médium pode ser veloz, escreve com muita rapidez, né? Então, segundo Kardec, há neles então, uma superabundância de fluido que lhes permite identificarem instantaneamente com o espírito. Então, são espíritos que escrevem velozmente, que conseguem se identificar melhor com esses espíritos, com esses médiuns velozes, né? Então, ele fala que, essas vezes, essa mediunidade apresenta inconveniente, porque, às vezes, é muito difícil ler o que foi escrito, né? E os convulsivos, né? Permanecem em estado de superexcitação quase febril, e algumas vezes todo o corpo se agita num tremor quase impossível de dominar, né? Então, está dependendo da natureza do espírito comunicante. É preciso que esses médiuns só raramente sirvam de sua faculdade mediúnica por uso frequente que poderia afetar o sistema nervoso. Olha só, então, o médium compulsivo se superexcita a ponto de, né, criar um processo, né, de dificuldade ou talvez prejudicar seu sistema nervoso. Segundo, a qualidade moral do médium. Existem médiuns imperfeitos. Médiuns imperfeitos são quais? Obsidiados, né? Que não podem embaraçar de espíritos importunos e enganadores. Mas eles sabem quem são esses espíritos e não se enganam com isso. São médiuns obsidiados. Agora tem os fascinados. Esses são iludidos. Esses realmente não percebem que estão sendo, né, enganados. Os subjugados, que estão dominados moralmente, às vezes fisicamente, por espíritos maus. Levianos, né, que não levam a sério suas faculdades, usam por divertimento. Indiferentes, não tiram proveito das instruções recebidas. Presunçosos, que têm a pretensão de se acharem em relação somente com o espírito superior. Aqueles que acham que eu só trabalho com o espírito superior, né? Pensam infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo o que deles não provenha. Os orgulhosos, né, que se envaidecem com as comunicações recebidas e que não aprendem nada com o que estão, né, trazendo por seu próprio trabalho, né? Suscetíveis, né, aqueles caras que são orgulhosos, né, aqueles que se melindram facilmente, hoje em dia que médios melindrados, né, estão sofrendo em qualquer crítica, né? Não podem realmente receber nenhuma advertência. Mercenários que exploram as suas faculdades, ambiciosos, sem vender as faculdades, esperam delas tirar proveito. Médios de má fé ou mistificadores, simulam faculdades que não possuem. Egoístas, utilizam de faculdade para seu interesse pessoal, né? Não transmitem as suas comunicações. Invejosos, se mostram despeitados com o maior preço dispensado a outros médicos. Então, tem inveja dos outros médicos. Agora, os bons médicos, os médios, né, que são imperfeitos. Agora, os bons médios, né, eles são sérios, né, são modestos, não se põe nenhum mérito nas comunicações, devotados, compreendem que o verdadeiro médium tem a sua missão a cumprir, e seguros, tem facilidade para a recepção, merecem maior confiança, né? Então, são fluentes, embaraçados e dignos. Então, esses são os bons médios. Então, todas essas variedades médias apresentam uma infinidade de graus, né, de superioridade. Conserve-se que há
de ser muito raro esteja em faculdade de um médium rigorosamente circunscrita a um só gênero. Então, nós podemos fazer uma combinação em várias, né, faculdades, aqui, né, de vários tipos, vários processos, várias qualidades, né, em um só médium. Né? Então, o médium pode, sem dúvida, ter muitas aptidões, havendo, porém, sempre uma dominante em relação às outras. Né? O cultivo dessa que for útil deve aplicar-se. Como eu falei, como Emmanuel falou, não é importante a gente se especializar, né? Importante se especializar. Agora, fechando o capítulo, Sócrates faz advertência aos médicos. Quando existe o germe de uma faculdade, esta se manifesta sempre por sinais inequívocos. O médium, limitando-se à especialidade, pode tornar-se excelente e obter grandes e belas coisas, ocupando-se todo, nada de bom obterá. Isso é, nós, quando nós começamos a mostrar alguma aptidão, nós temos que perseverar nessa aptidão e não buscar outras. Né? Então, vamos nos especializar, vamos trazer maior dedicação a essa aptidão que nós temos. O desejo de ampliar indefinidamente o âmbito de suas faculdades é uma pretensão orgulhosa, que os espíritos nunca deixam impune. Os bons abandonam o presunçoso, que se torna, então, joguete dos mentirosos. Olha só, então, quando nós começamos, né, a buscar, a ter orgulho pelo nosso trabalho, nós vamos, então, começar a também ter sintonia com os espíritos mais que querem fazer o nosso prejuízo. Infelizmente, não é raro, né, verem-se médiuns que, não contentes com os dons que receberam, aspiram por amor próprio ou ambição a possuir faculdades excepcionais, capazes de os tornarem notados, e a pretensão lhes tira a qualidade mais preciosa, a serem médiuns seguros, como nós temos lá, né? Médiuns seguros são aqueles, né, que têm a facilidade para percepção, merece maior confiança. E conclui, então, esse quadro é de grande importância, não só para os médiuns sinceros que buscam de boa fé ao lê-lo, preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para os que se servem dos médiuns, pois lhes dará a medida que podem racionalmente esperar e as consequências de suas escolhas dentro da mediunidade. Então, esse quadro, segundo Sócrates, então, nos dá uma forma de nós nos colocarmos, ver qual seria, né, a forma como nós estamos trabalhando com a nossa mediunidade, e aquele que dirige um grupo, aquele que tem médium, né, sob a sua coordenação, né, para começar a observá-los e assim então buscar, né, auxiliá-los nesse processo maior. Alguma pergunta sobre isso, gente? Não temos perguntas? Então, vamos já adiantar que na próxima aula nós vamos falar sobre o sonambulismo, não é? Sobre os médios sonambúlicos, que é bem interessante, porque vamos trabalhar tanto com essa parte do sonambulismo físico, não é? E o sonambulismo mediúnico, né? Que seria aquele, então, pelo qual nós usamos nossa faculdade de sonambúlico para o trabalho da mediunidade. Ok? Vamos fazer a peça, então, de encerramento. Amado Mestre Jesus, nesse momento nos colocamos à sua disposição, para que possamos refletir sobre tudo aquilo que nós trabalhamos no dia de hoje e assim perseverar, trabalhando melhor nossas qualidades
relativas à mediunidade. Não só isso, Senhor. Buscar o teu evangelho, as melhores condições para que possamos assumir de forma consciente e segura aquilo que escolhemos para nós. Somos gratos por mais uma oportunidade de trabalho. Pedimos esse momento que abençoe todos nós. Os bons espíritos possam estar em nossas casas, trazendo a nós a energia que precisamos, para nos reabilitar e nos trazer fortalecimento em nossa fé, nossa condição de trabalho. Graças por tudo, Mestre. Te abençoe e pedimos permissão para encerrar, então, o nosso trabalho na noite de hoje. Que assim possa ser.